A partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Sobe o número de cidades do Maranhão em situação de emergência. E a Cruz Vermelha do Estado recebe doações para desabrigados pelas chuvas. Crime bárbaro em Matinha. Irmãs são suspeitas de matar jovem a golpes de faca. Ainda no interior do Maranhão, tio atira contra o sobrinho após briga por comida. Bandidos roubam um caminhão com mercadoria avaliada em mais de R$100 mil. Começa hoje em todo o estado a campanha de vacinação contra a gripe. Está no ar o Jornal Central desta quarta-feira, dia 10 de abril de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Nesta quarta-feira, o sol fica forte e ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde na região. Em São Luís, o sol aparece com algumas nuvens e tem chuva rápida durante o dia e a noite. A temperatura na capital varia entre os 23 e 31 graus. Na cidade de Imperatriz, períodos nublados com chuva a qualquer hora. A máxima é de 30 graus na região. Nas cidades de Caxias, Bacabal, Balsas, Barra do Corda, Pinheiro, Codó, Carolina e Barreirinhas, o tempo segue nublado e chuva ocasional e isolada em algumas áreas. E subiu para 18 o número de cidades em situação de emergência no Maranhão. Repórter Ticiane Chuvas. Municípios como Santo Amaro, Santa Helena, Barão de Grajaú, Nina Rodrigues, Icatu, Passo do Lumiar, São José de Ribamar e Timon. Outros 16 municípios estão sendo monitorados, independente da homologação do decreto de situação de emergência. Já a Secretaria de Cidades e Desenvolvimento Urbano está garantindo apoio através do programa Cheque Minha Casa, para auxiliar na recuperação dos bens. As famílias atingidas também serão incluídas no programa Aluguel Social. No total, 34 municípios maranhenses afetados pelas fortes chuvas. A Fundação Souzandrade e a Cruz Vermelha Brasileira realizam campanha para ajudar desabrigados pelas chuvas. Saiba como ajudar na matéria de Yara Mendes. O objetivo é arrecadar roupas, toalhas, alimentos não perecíveis e material de higiene para beneficiar pessoas desabrigadas, em decorrência das fortes chuvas na capital. A pedagoga da FSADU e membro do grupo Amigos Solidários, Edilene Pinheiro, fala sobre a iniciativa. Por motivo dessas grandes chuvas que São Luís está recebendo, nós temos algumas pessoas que estão passando por algumas necessidades. E nós, funcionários da Fundação Souzandrade, estamos nos mobilizando para essa campanha junto com a Cruz Vermelha do Maranhão. Edilene comenta sobre a destinação dos materiais arrecadados. Nós estamos arrecadando esses materiais. Nós iremos entregar para a Cruz Vermelha. Eles que irão fazer a entrega, porque lá que eles possuem uma lista de lugares que realmente estão precisando. Nós trabalhamos nos horários de 8 a meio-dia, de 1 às 17 e contamos com a colaboração de todos. As doações podem ser entregues na sede da Fundação Souzandrade, na Rua das Jussaras, bairro Renascença 1. Mais informações pelo número 4009-1000. Yara Mendes, Jornalismo, Universidade FM. Ministro do governo de Bolsonaro irá visitar municípios atingidos por enchentes no Maranhão. De Brasília, mais informações com o nosso correspondente, Nildo Costa. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, se comprometeu em visitar as cidades atingidas pelas enchentes no Maranhão. Canuto comunicou a decisão durante reunião nesta terça-feira com prefeitos, a bancada federal e deputados estaduais maranhenses. Canuto orientou os gestores municipais sobre os procedimentos necessários para a intervenção do governo federal em cenários de crise, além de se comprometer em alocar recursos para ajudar pessoas. O ministro garantiu ainda que uma equipe de engenheiros da ANA, a Agência Nacional de Águas, deverá fiscalizar em loco a situação das barragens para garantir segurança aos empreendimentos no estado. Segundo informações, mais de 134 mil pessoas no Maranhão foram atingidas até o momento pelas inundações. Segundo
o ministro Gustavo Canuto, pelo menos 8 municípios maranhenses que comprovaram o contexto de emergência estão habilitados para receber recursos do governo federal. Estão aptos até agora os municípios de Imperatriz, Santo Amaro, Boa Vista do Gurupi, Timon, Formosa da Serra Negra, Alto Alegre, Santa Helena e Araguanã. Central de Notícias de Brasília, Nildo Costa. No próximo bloco. Polícia procura irmãs suspeitas de matar jovem a golpes de faca no interior do Maranhão. Estamos apresentando Jornal Central. Ela lidera. E eu conto com todos vocês pra gente dobrar essa meta. E não é só quando tá no trabalho. Vamos lá, pessoal! Bora, bora, bora! Ela cuida. Inspira. Solta. Cuidado melhor não existe. Filho, vai doer só um pouquinho, tá? Ela protege. Na escuta, QSL total em deslocamento. Porque ela é a mais corajosa do mundo. Ninguém tem medo desse monstrão! Ela estuda e trabalha para se manter. Boa noite e até amanhã. Elas falam por todas. Chega de violência. Chega de assédio. Chega de feminicídio. Chega. Fale por todas você também. Chega de violência contra a mulher. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial. Em Matinha, a polícia tenta desvendar um crime bárbaro ocorrido na manhã dessa terça-feira. Kelry Mouzinho, de 25 anos, foi morta a golpes de faca. O crime teria sido cometido por 2 irmãs. De acordo com informações preliminares da polícia, as irmãs Tainara e Tainá teriam brigado com a vítima e depois trocado ofensas por meio de uma rede social. As 2 irmãs estão foragidas. Ainda segundo a polícia, as 2 suspeitas chegaram armadas na casa da vítima por volta das 11 horas. Kelry foi atingida por aproximadamente 6 golpes de faca. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. No interior do Maranhão, o tio atira contra o sobrinho após brigar por comida. Da região, nosso correspondente Yandelo Souza. Segundo o próprio sobrinho, o Anderson Silva de Souza, 23 anos, relatou que chegou em sua residência e o tio embriagado teria o mandado fazer uma comida, mas ele se recusou. Nessa hora, o tio teria falado que o sobrinho iria morrer. Já foi efetuado um tiro em direção ao mesmo, fugindo logo após. O Anderson foi transferido para Balsas e se encontra internado. A situação de saúde requer cuidados. Central de Notícias e informações do blog eduardosandes.com.br de São Raimundo das Mangabeiras, região sul do estado, e Yandelo Souza. Operação Alvo Certo prende 10 pessoas na região metropolitana de São Luís, todos suspeitos de envolvimento com o crime organizado. Escritórios de advocacia foram alvos da operação. Os detalhes com o repórter Jalber Pereira. A Operação Alvo Certo, desencadeada pela Secretaria de Segurança Pública através da Polícia Civil, apresentou em São Luís 10 pessoas acusadas de participação em uma organização criminosa na região metropolitana. São elas Suena Guzmão Cabral, Lília Diniz Serra, Dário Fonseca Oliveira, Ruberval Silva Filho, Johnson Visgueira Gomes, João Carlos dos Santos Vieira, Janaína Serra, Davi Andrade, Lília da Silva Rodrigues e Robson Douglas Gomes de Oliveira. De acordo com o delegado e chefe do Departamento de Combate ao Crime Organizado, Gil Gonçalves, mais pessoas podem estar envolvidas nesse tipo de crime. Não, sim, o número é incerto e a investigação é contínua. Como eu falei, essa é apenas uma primeira fase dessa investigação. Nos próximos dias serão executados mais cumprimentos de mandado de prisão e de busca e apreensão, e a investigação continuará para chegar no maior número possível de envolvidos. O delegado-geral da Polícia Civil, Leonardo Diniz, explica como a quadrilha realizava toda a logística criminal. São as pessoas que articulam a organização criminosa, financiam, recebem esse dinheiro e aplicam esses valores. Tanto assim, mulheres, esposas, filhas de presos, né, que pertencem à facção e que movimentam o dinheiro da facção. Em relação à advocacia, advogados foram citados na investigação, cumpriu-se mandado de busca e apreensão nesses locais. De São Luís, Jalber Pereira.
Bandidos roubam caminhão de loja com mercadoria avaliada em mais de R$100 mil. As informações com a repórter Taliana Luz. Um caminhão baú lotado com mercadorias que saía de São Luís com destino ao interior do estado foi interceptado por bandidos na BR-135 na tarde dessa terça-feira. Os bandidos levaram toda a mercadoria do caminhão. Entre as mercadorias estavam geladeiras, fogões, colchões e cerca de 50 aparelhos celulares. O motorista e o auxiliar dele foram vendados e colocados no baú do caminhão. Antes de abandonar o caminhão, os bandidos rodaram com o veículo por um determinado tempo. O veículo só foi encontrado no período da noite por policiais que passavam no local. Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos iniciaram as investigações. A mercadoria roubada está avaliada em mais de R$100 mil. Até o momento, ninguém foi preso. Central de Notícias de São Luís, Taliana Luz. Na região de Itapecuru-Mirim, a polícia realiza prisões por tráfico de drogas e receptação. Da região, o repórter Cristiano Dias. A Polícia Civil do Maranhão, através da Delegacia Regional de Itapecuru-Mirim, realizou uma série de prisões ontem, terça-feira. Foram presos em flagrante delito Eric Davilar da Conceição Silva, de 21 anos, pelo crime de tráfico de drogas. A operação policial foi comandada pelo delegado Dr. Souza. Operação esta realizada ontem, terça-feira, em Itapecuru-Mirim. Na residência foi localizada a droga do tipo maconha, a aproximadamente 220 gramas, sendo que parte desta droga estava cortada e embalada individualmente. Também estavam utilizando uma balança de precisão. Houve prisão preventiva de Wilson Bezerra Costa Alves Júnior, de 41 anos. Fato esse ocorrido no Centro Comercial de Itapecuru. E por último foi preso em flagrante delito Antônio Mendes da Cunha, vulgo Monteiro, de 45 anos, pelo crime de receptação de objetos roubados, e Robson José Siqueira Santos, de 46 anos, sendo que contra este último a receptação foi culposa, onde foi feito o TCO correspondente. Com informações de Itapecuru e região, Cristiano Dias, Central de Notícias. Confira em instantes. Começa hoje a campanha de vacinação contra a gripe. Saiba quem pode tomar a vacina. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. No Maranhão, criminosos tentam aplicar golpes usando nome de operadora de celular. De volta, o repórter Cristiano Dias explica melhor. A nossa equipe de reportagem foi informada que o itapecuruense foi vítima de estelionato. Segundo as informações, ele recebeu uma ligação dizendo que sua linha telefônica foi premiada em uma promoção da Vivo e que a parceria da premiação é com Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica Federal e Santander, e ainda fornecer o número de protocolo. Agora, para a retirada do prêmio de R$10 mil, conforme oferecida pelos golpistas, eles exigiam 3 opções de depósito nos valores de R$450, R$350 e R$250. O cidadão procurou a nossa equipe de reportagem antes de seguir as orientações dos criminosos. A nossa equipe ligou para a Vivo e a operadora afirmou que não envia esse tipo de mensagem e que nos casos em que solicita ao cliente alguma ligação, o telefone indicado é o 0800. Com informações de Itapecuru e região, Cristiano Dias, Central de Notícias. Serviços e utilidade pública. Começa hoje em todo o Maranhão a campanha de vacinação contra a gripe. Saiba quem pode tomar a vacina na matéria de Gleice Salazar.
A campanha nacional de vacinação contra a influenza acontecerá no Maranhão no período de 10 de abril a 31 de maio, sendo o dia D em 4 de maio. A meta é vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos. A vacinação começará com o atendimento de gestantes e crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias, no período de 10 a 19 de abril, que também poderão pôr em dia outras vacinas previstas nas cadernetas de saúde. A partir do dia 22 de abril, a vacinação contra a influenza será ofertada aos demais grupos prioritários, que são pessoas com 60 anos ou mais, púrpuras até 45 dias após o parto, trabalhadores da saúde, professores de escolas públicas e privadas, povos indígenas, grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional. De São Luís, Gleice Salazar. Encontro discute políticas públicas de incentivo ao comércio varejista no estado. Repórter Eli Coelho. O encontro reuniu representantes do setor varejista e órgãos ligados ao comércio para discutir políticas públicas que possam alavancar o ambiente de negócios e, consequentemente, o mercado consumidor. O deputado Adriano, presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, falou da importância do debate e da participação popular. A Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa é feito justamente para atualizar aqueles interessados, o comércio, no caso aqui dos dirigentes lojistas, do que está acontecendo aqui na casa. E também para que eles possam trazer sugestões para a Assembleia Legislativa. Os deputados Rildo Amaral e Zito Rolim também participaram do evento. Muitíssima importância por conta que as políticas públicas devem ser voltadas para a sociedade, devem ser voltadas para o público. E quando se encontra empresários dizendo as políticas públicas que o Estado deve ter, que os agentes públicos, os entes públicos precisam ter, a gente vem ouvir, vem contribuir e, acima de tudo, tentar colocar em prática para o bem da sociedade. A presidente da Federação dos Dirigentes Lojistas do Maranhão, Socorro Noronha, falou sobre a realidade do setor no estado. Infelizmente, o setor vem atravessando vários problemas devido à economia. Nós temos aí inúmeras empresas fechando, até por conta de alta carga tributária. Nós temos problemas de infraestrutura, problemas de segurança, o que tem afetado bastante os nossos negócios. O presidente do Sebrae ressaltou o trabalho de estímulo ao crescimento dos micro e pequenos empresários. O Sebrae dá mais um passo, pequeno passo, mas são muitos, em prol da melhoria da condição de vida das nossas empresas. Então, desta feita, é com o setor varejista, que está aqui em São Luís, conversando com a bancada da micro e pequena empresa, que é fundamental para que os nossos pleitos, a gente se encaminhe para que tenha um momento melhor, um ambiente melhor de negócios. Governo quer reduzir pela metade o preço do gás de cozinha. Repórter Cíntia Moreira. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta semana que o governo pretende reduzir o preço do gás de cozinha no país pela metade em 2 anos. Segundo o ministro, para conseguir essa redução é necessário quebrar o monopólio do refino e da distribuição. Paulo Guedes disse ainda que a solução para a falta de recursos vem do petróleo, em especial da exploração da camada do pré-sal. Reportagem Cíntia Moreira. Confira no próximo bloco. Denúncias de desaparecidos cresce no Maranhão. Estamos apresentando Jornal Central. Nesses 4 anos, o governo trabalhou junto com a população e mudou para melhor a vida de cada maranhense. Mais policiais este ano, chegando a 15 mil, a maior tropa da história. Inauguramos Chapadinha e agora já são 10 hospitais novos. Tem ainda o Ninar e a Clínica Odontológica Sorrir em São Luís. Uma escola digna construiu e reconstruiu mais de 800 escolas municipais e estaduais. E agora com o IEMA e os Centros Educamais, são mais de 50 escolas em tempo integral. O Bolsa Escola investiu mais de 130 milhões de reais para estudantes comprarem material escolar. O Mais Asfalto pavimentou mais de 3 mil quilômetros de ruas e avenidas. Tem mais lazer com os parques ambientais em São Luís, Balsas, Codó e a Beira Rio em Imperatriz. E juntos, vamos continuar avançando.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Loterias. A Mega Sena sorteia nesta quarta-feira um prêmio de 40 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas. De acordo com a Caixa Econômica Federal, caso o valor do prêmio principal fosse investido na poupança, ele renderia mais de 148 mil reais por mês. As apostas podem ser feitas até às 19 horas e a aposta simples com 6 dezenas custa R$ 3,50. Denúncias de desaparecidos crescem no Maranhão. Saiba quem acionar e como pedir ajuda na matéria de André Marques. O número de registro de pessoas desaparecidas aumentou em todo o país. No Maranhão, segundo dados da Central de Atendimento do Disque Denúncia, só no mês de março desse ano, de todas as denúncias que chegaram à Central, 27% foram relacionadas a casos de desaparecimento. Um dado mais alarmante é que os 3 primeiros meses desse ano teve um aumento de 100%, se comparado com o somatório dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018. Em São Luís, a capital do estado recebeu o maior número de denúncias de desaparecidos, contabilizando 68% do total de registros. Em seguida, veio o município de Passo do Lumiar, com aproximadamente 6% das denúncias. Segundo o Disque Denúncia, aproximadamente 43% das denúncias referentes a desaparecidos já foram solucionadas e as pessoas encontradas. Em São Luís, o número do Disque Denúncia é o 3223-5800. No interior do estado, é o 0800-313-5800. O serviço também está disponível por meio do WhatsApp no 992248660. Central de Notícias de São Luís, André Marques. Esporte. Moto e Imperatriz se enfrentam esta noite pelo primeiro jogo da final do Campeonato Maranhense. De Imperatriz, os detalhes da partida com o repórter Sérgio Rodrigues. E na noite desta quarta-feira, Imperatriz, o Cavalo de Aço e Motoclube de São Luís estarão realizando a primeira partida da final do Campeonato Maranhense 2019. Aliás, os dois times estarão reeditando a final do campeonato do ano passado, quando o Moto conquistou o título de campeão naquela oportunidade e o Imperatriz acabou sendo vice-campeão. Para o jogo de hoje, o técnico do Imperatriz, Rui Escarpino, deve manter a mesma formação da partida anterior, quando a equipe cavalina eliminou o Sampaio no empate em 1-1 no último final de semana. Time cavalino, para começar a partida de hoje, nada de forma oficial, mas a provável formação para o início do jogo é esta: Jean no gol, Gabriel Paulino, Renan Dutra, Tomás e Renan Luiz. Aliás, o Renan Dutra, zagueiro, foi o autor do gol de empate diante do Sampaio, o gol da classificação. O meio-campo do time da Imperatriz para o jogo de hoje deverá ser formado com Souza Tibiri, Chaves, Marcos Paulo e Lucas Campos. E na frente, os dois homens de ataque, Júnior Chicão e Adalto Júnior. Esta é a equipe cavalina para começar a partida às 20h15 no Estádio Municipal Frei Epifânio da Badia. O torcedor vive a expectativa, desta final. É o primeiro jogo e no outro compromisso será sábado, no segundo jogo programado para o Estádio Castelão. Mas no jogo de hoje, a expectativa de um bom público aqui no Estádio Frei Epifânio, a torcida vive esse momento de expectativa por mais uma final. Imperatriz, que nas últimas temporadas, nos últimos campeonatos, tem sempre chegado nas decisões das competições, mostrando a sua força e principalmente dentro de casa com o apoio da sua torcida. O jogo, repito, programado para começar 20h15 no Estádio Municipal Frei Epifânio da Badia, primeira partida da final do Maranhense, Imperatriz e Motoclube de São Luís. De Imperatriz, Sérgio Rodrigues, Central de Notícias.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Fale conosco pelo WhatsApp 9883051572. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. O nosso e-mail é redação@centraldenoticias.radio.br. Siga a Central de Notícias nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter. Você confere nossas matérias em vídeo em nosso canal no YouTube. A técnica do Jornal Central é de James Chaves. E a apresentação foi de Humberto Fernandes. E de Tereza Cristina. Estaremos de volta amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá. Até. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo.